Graça e paz, queridos, amém? Está feliz? Nós estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Você aí na sua casa, aprovou o Senhor vivermos um momento como esse. E como igreja nós não podemos parar diante desse tempo. Nós devemos nos posicionar, nós precisamos entrar em um lugar de posicionamento. Independente dos desafios, independente do que está diante de nós, nós precisamos, como igreja, nos manter firmes e fortes nesses dias. Então esses são dias onde nós precisamos estar mais firmes e mais fortes. E a pastora disse aqui sobre a distração nesses dias. Esses são dias onde nós precisamos cortar as arestas. Nós precisamos que os nossos olhos fiquem voltados para Jesus, cortando, tirando aquilo que nos distrai, abrindo mão até daquilo que é permitido, para que possamos entrar em um lugar de conhecimento de Deus, conhecimento de quem é o Senhor. Então, tome decisões radicais nesses dias. O Senhor está nos chamando a tomar decisões radicais, a dar um mergulho mais profundo, a estender. Você vai falar, pastor, mas eu estou dentro de casa. Estenda a tenda nesses dias. Estenda. E que você possa, diante dessa extensão, provar de uma glória manifestada, de uma glória tremenda vinda do Senhor. Então Deus está nos proporcionando esse lugar onde nós estamos sendo esticados. Então, elimina as distrações, que você possa começar essa semana eliminando algumas coisas que até então tomava o teu tempo. Eu ouvi essa semana de um pastor e ele disse, olha, hoje nós temos aquilo que não tínhamos, nós temos tempo, mas mesmo tendo tempo, nós nos recusamos ter o Senhor, buscar o Senhor. Nós estamos fechando as portas para o Senhor. Mas o Senhor está à porta. Então que a porta possa ser aberta e que você não fique com a sua roupa de dormir em sua cama, questionando, dizendo, olha, eu já troquei a roupa e agora é o meu período de descanso. É o meu período de distrair também, afinal de contas eu não posso ser fanático. Mas a palavra vai dizer, e nós conhecemos essa história, Cantares de Salomão, o noivo vem à porta. E aquela mulher, ela demora a entender o que está acontecendo. Não demore a entender o que está acontecendo. Não demore a entender o que está acontecendo nesses dias. Cara, quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos o quanto nós somos falhos. A palavra que está indo no teu coração, ela está vindo no meu coração. Nós percebemos o quanto ainda estamos distantes daquele lugar onde deveríamos estar. Mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor não está desistindo de nós. E Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para um lugar fervoroso. Ele está nos chamando para uma configuração padrão, onde nós não estávamos sobrecarregados com tantas coisas e funcionávamos da forma correta. O Senhor ministrava ao meu coração essa semana sobre a necessidade de voltarmos à configuração padrão, onde somente os aplicativos necessários precisam estar instalados em nós. Onde tudo que está ali, e muitas vezes passamos o mês inteiro e não utilizamos aplicativos que estão no nosso celular, que nós passamos o mês inteiro e não utilizamos. Nesse momento é momento de resetar.
Nesse momento é momento de olhar a agenda, de olhar a galeria e aqueles vídeos indesejados que entraram no WhatsApp porque você esqueceu de marcar, então fez o download direto. E quando você vê, o teu celular vai se enchendo, vai sendo sobrecarregado com coisas desnecessárias. E uma hora o sistema para. E aquilo que foi projetado para funcionar com excelência, ele agora está parado. E logo você fica pensando, o que eu faço? E a dificuldade é resetar, a dificuldade é tirar aquilo que está sobrecarregando, há uma dificuldade de eliminar da nossa vida aquilo que é excesso. Mas nós precisamos hoje lançar sobre o Senhor o nosso fardo e o nosso jugo, aquilo que está sobrecarregando. Nós precisamos entrar em um lugar onde é o lugar do arrependimento, onde uma vez nesse lugar nós somos resetados, onde tudo aquilo que está acumulando espaço agora é tirado, e nós voltamos a funcionar normalmente, com os aplicativos simples, mas fundamentais. E é sobre fundamento que eu vim falar para você. É sobre fundamento que eu quero falar. Porque não existem dias melhores para falarmos sobre fundamento do que esses dias. Esses dias não são dias de tocar na fiação da casa. Esses não são dias de tocarmos no ladrilho da casa. Esses não são dias de tocarmos na pintura da casa. Mas esses dias são dias de revisar os fundamentos da casa. Não são dias de olhar para a estética, mas são dias de olhar para o interior e ver a partir de que toda a minha vida foi edificada, a partir de quem, a partir de quê, a partir de qual. Toda essa edificação aparente foi fundamentada em quem? Então o Senhor ministrava ao meu coração e eu preparei algumas coisas. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Você vai abrir em 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia! Também vi um pastor dizendo essa semana: tomara que você entre em um lugar onde novamente as escrituras vão ter um valor e você vai carregar as escrituras, onde você vai ter as escrituras, onde você vai amar as escrituras de uma forma como você nunca amou. Eu já ministro sobre a tua vida um retorno às escrituras, um retorno à palavra. Ah, mas pastor, eu não consigo ler. Existem remédios que não são bons, mas são necessários. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler. Eu também não gostava de um remédio que minha mãe me dava, que o nome era Revenil. E quando ela me dava, tudo que eu queria era lavar minha boca, tudo que eu queria era tomar algo para tirar aquele gosto. Mas aquele remédio produziu os efeitos necessários na minha vida. Eu quero te dizer que os efeitos necessários na tua vida, somente as escrituras pode afetar. Somente as escrituras contribuem para que haja um resolver. E eu quero ler as escrituras com você. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11
Ou melhor, vamos ler a partir do 10. Segundo a graça de Deus, que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifestada, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Obras que permanecem. E o Senhor ministrava algumas coisas no meu coração. Ele quer restaurar a igreja. Ele quer levar a igreja a uma configuração padrão. Ele quer levar a igreja a retornar a um lugar. A um lugar que é o lugar que ela tem que estar. O Senhor, Ele quer restaurar a igreja. E a primeira coisa que eu quero dizer, para que haja restauração da igreja, para que possamos ser alguém que está dentro dos padrões, nós precisamos obedecer às Escrituras, nós precisamos obedecer à palavra. A Bíblia fala como o povo deve proceder. Há um manual. Há um manual, onde esse manual diz como nós devemos proceder. E não tem a ver comigo, não tem a ver com individualismo, não tem a ver com a preocupação em si, mas tem a ver com o nós. Nós, quando obedecemos, nós nos tornamos a igreja de Cristo. Não é eu quando obedeço, é nós quando obedecemos, nos tornamos a igreja de Cristo. Há uma urgência em compreendermos que o reino é coletivo, que o plano do Senhor tem a ver com o coletivo. Há uma urgência em entender que eu preciso que o meu irmão também obedeça. Mas para que o meu irmão obedeça, eu primeiro preciso obedecer. Por quê? Porque isso vai desencadear, e o coletivo da obediência se torna uma igreja. E é essa igreja que o Senhor está procurando, a obediência coletiva, se chama igreja. A obediência coletiva, escreva isso aí, se chama igreja. Atos não é somente um livro histórico. Você lê os evangelhos e você entra em Atos dos Apóstolos, você vai ver o derramamento do Espírito, você vai ver o discurso de Pedro, você vai ver as características da igreja, e você precisa entender que isso não tem a ver somente com história, mas tem a ver com doutrina. Nós não podemos mais ler a palavra como se fosse história, como se fosse algo irreal, como se fosse somente um relato, mas nós precisamos tomar as Escrituras para nós como um manual doutrinário. Será que você pode glorificar ao Senhor? Você precisa se adaptar à palavra, não é a palavra que tem que se adaptar a você. Cara, a igreja ela precisa se adaptar à palavra, e não a palavra se adaptar à igreja. Nós não podemos enquadrar o evangelho naquilo que pensamos, mas o evangelho é muito maior do que pensamos. Somos nós que temos que nos enquadrar ao evangelho. Aleluia! É muito mais amplo, não conseguimos mensurar. Por isso, precisamos abrir a guarda para esse evangelho. Precisamos abrir a guarda, porque enquanto colocarmos balizas e fatiarmos o evangelho e adaptar ele naquilo que eu penso,
nós não provamos da plenitude do Evangelho. Nós não provamos do Evangelho completo. Sabe, irmãos, eu tenho entendido nesses dias que nós precisamos do Evangelho completo. Aleluia! E o Senhor quer uma igreja que agora quer o Evangelho completo, quer provar desse fundamento que já fora colocado, e Paulo vai dizer aos Coríntios que ninguém pode colocar outro fundamento, porque já foi colocado o fundamento, no qual é Jesus Cristo. O Senhor está nos levando para esse lugar de restauração, onde a partir daí o nosso funcionamento vai ser correto. A partir daí, nós vamos desempenhar aquilo pelo qual fomos estabelecidos para ser igreja. E eu quero dizer para você, quando nós entramos em um lugar de conhecimento do que é correto, quando nós entramos em um lugar de revelação da verdade, então comparamos a nossa vida atual com a vida ideal. Então há uma vida ideal, e muitas vezes a vida ideal não é a atual. A vida atual está muito longe do ideal. É como um aparelho funcionando da forma errada, e de repente você se lembra que dentro da caixa que você guardou existe um manual. Você vai e busca esse manual, e depois de um ano usando o aparelho, você vai descobrir que tudo que você fez foi usar da forma errada. Por isso que existia essa dificuldade. Por isso que eu não conseguia extrair o todo do aparelho. Eu conseguia extrair algumas partes do aparelho, algumas funções, mas não o todo do aparelho. Mas agora eu li o manual, eu estou comparando o objetivo daquele aparelho com a funcionalidade dele agora. Então eu passo a usar o aparelho de acordo com o manual. Quando nós pegamos o manual, nós percebemos que estamos fora do padrão. Quando nós pegamos o manual, nós percebemos que fomos instalando muitas coisas no decorrer do tempo. E aquilo que realmente é importante, que é a finalidade, se perdeu. Então há uma volta necessária nesses dias ao manual, que são as Escrituras, que é a palavra. Deus não deixou seu povo sem padrão, Deus não deixou seu povo sem direção, Deus não deixou seu povo sem o plano de como ser igreja, como fazer igreja, como se comportar como igreja. E a Escritura é o nosso manual. Então pega as Escrituras aí onde você está e abrace as Escrituras. Ei, escritura eletrônica, escritura em papel, enfim, abrace as Escrituras. E comece a amar como você nunca amou, porque o teu funcionamento ideal está aí. Aquilo que fomos criados para ser, está aí. Cara, há um entendimento que precisamos ter, e Efésios vai dizer, capítulo 5 de Efésios, abre aí, 5:25. É um trecho que nós usamos muito para casamento, quando nós vamos aconselhar noivos, quando nós vamos realizar um casamento, quando nós estamos falando para a esposa, quando nós estamos falando para o marido.
Diz assim: marido, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Ele compara o relacionamento de marido e esposa, e ele vai dizer: olha, esse mistério eu me refiro à igreja. E ele está dizendo aqui que há um lavar pela palavra, há um lavar pelas escrituras. E ele vai dizer qual é a finalidade: apresentar a si mesmo. Eu quero apresentar a igreja gloriosa a mim mesmo. É isso que o Senhor está falando. Eu vou apresentar a minha noiva a mim mesmo. E hoje o Gabriel liberou um vídeo de um desafio que estamos fazendo no grupo de homens. Eu estudava isso essa semana. Não existe noiva. A tradução ideal é esposa. Então uma visão futura precisa ser trazida para o presente. E eu preciso me comportar como tal hoje. Então é como se já tivéssemos casados. Não o Marlex, mas a noiva. Então qual é a finalidade? Igreja gloriosa, irrepreensível, sem defeito, perfeita, sem ruga e sem mácula, sem imperfeição, santa e inculpável. E isso nós só iremos atingir por meio da palavra, pelo lavar da palavra. Nós vamos entrar nesse lugar de acordar com as escrituras, ou concordar com as escrituras, e atingir. Mas a impressão que dá é que nós não somos essa igreja gloriosa. Quando nós olhamos para o nosso momento atual, a gente percebe que ainda existe muito a se caminhar. Quando nós olhamos, nós percebemos que a estatura ainda não é madura. Nós percebemos, que ainda não é perfeito, como o Senhor vai dizer: seja perfeito como perfeito é o Pai. Santo, santo. Paulo vai dizer: a igreja precisa ser santa e inculpável. Ela precisa ser separada e sem culpa. Aleluia. Ei! Uma igreja com maturidade. É essa igreja que o Senhor vai vir buscar. Por isso, nesses dias, nós precisamos entender que Jesus morreu para ter para Ele uma igreja gloriosa, com estatura de maturidade. Mas isso, diante de tudo que está acontecendo, a gente acaba percebendo que Jesus não vai voltar agora. Porque se Ele vem pegar uma igreja gloriosa, com estatura de maturidade, eu não sei se Ele viria agora, porque eu não sei o que Ele encontraria agora. Portanto, o fim não é agora. Você pode ficar tranquilo. Mateus 24 vai dizer, quando os terremotos, quando as coisas começarem a acontecer, epidemias, não se desesperem, porque não é o fim. Mas eu tenho certeza que ainda não somos a igreja gloriosa, mas estamos sendo reconduzidos, nós estamos sendo restaurados. Já algo está acontecendo. A gente percebe nos últimos anos que alguns entendimentos estão sendo acessados, coisas que não acontecia.
Uma geração está sendo levantada com fome, com sede. Jovens famintos e sedentos, que amam as Escrituras, que fazem os seus devocionais, que buscam o Senhor e estão encontrando uma revelação de quem é Cristo. Estão acessando. Repita comigo onde você está. Jesus vai voltar quando a noiva estiver pronta. Então qual é o problema, pastor? O problema está na igreja? Não. O problema não está na igreja. O problema está no evangelho que a igreja carrega. Porque a igreja é fruto do evangelho. A mensagem que carregamos desencadeia como nós somos. O modo que eu discipulo alguém, o resultado desse alguém é a mensagem que eu libero para ele. A mensagem vai resultar esse alguém. Então, o que a gente percebe? Que a palavra que ouvimos gera a igreja que somos. O que nós estamos ouvindo vai gerar a igreja que somos. Por isso precisamos ser tardios em falar e pronto para ouvir, mas ouvir o que é correto. E o que estamos ouvindo gera aquilo que somos. E quando nós olhamos para a realidade, a gente acaba percebendo, e eu não estou nessa noite falando que a igreja está mal, eu não sou profeta do caos, eu não vim aqui trazer má notícia, pelo contrário, eu venho trazer boa notícia. Mas quando a gente percebe, e eu volto no que eu falei sobre a distração, a gente percebe que mensagens imediatistas geram pessoas imediatistas, que basta parecer que estamos sozinhos, nós começamos a construir bezerros. Foi isso que aconteceu com o povo. Moisés tardou em descer, e o povo precisava de olhar, o povo andava por vista, o povo precisava de um entretenimento, ele precisava se apegar a algo. Afinal, o nosso líder não vem, afinal, o nosso líder está no monte. Será o que aconteceu com Moisés? O que vocês acham? Vamos fazer uma festa, vamos construir o bezerro. Cara, esses dias são dias de não ter festa, e nem de construirmos bezerros para nos entreter. Quando nós olhamos, percebemos que a distração não é por mal, mas a distração vai trazendo abismos. Arão não tinha uma espiritualidade própria. Arão se apoiava em Moisés, e quando ele ficou sozinho, ele não se manteve. Cara, e são dias que, ainda que sozinhos, nós precisamos nos manter. Nós precisamos ter uma espiritualidade própria. Ei, eu não estou com vocês. O ministro de louvor não está. Mas você tem uma espiritualidade própria. Você não vai se dobrar diante dos discursos. Ei, faça isso. Vamos fazer isso. Talvez vai nos alegrar hoje. Nós não precisamos nos alegrar. Nós precisamos permanecer crendo no Senhor. Nós precisamos estar num lugar secreto, buscando o Senhor enquanto podemos achar. Nós precisamos buscar de todo o coração e encontrar o Senhor. E em muitos momentos não será um momento de alegria, mas vai ser um momento de pranto e de lamento. Vai ser um momento onde olharemos para nós, iremos nos decepcionar com nós mesmos. Acho que é isso que tem que falar, nós mesmos.
Então, nós olhamos e percebemos que nós precisamos entrar em um lugar onde a restauração da mensagem que ouvimos vai resultar quem somos. Nós precisamos então restaurar o que carregamos, para isso desencadear quem somos. E Mateus 24 vai dizer algo incrível. Vai dizer que antes da volta do Senhor, o evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações. Então há uma esperança, porque ainda que estamos longe desse evangelho puro, genuíno, ainda que nós precisamos ainda de uma milha para adquirir isso que é a realidade, ele não vai voltar antes que esse evangelho do reino, o evangelho completo, o evangelho perfeito, seja pregado em todas as nações. Mesmo diante de todo o desafio, hoje o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Não é o evangelho da água, não é o evangelho do lenço, não é o evangelho do ego, não é o evangelho do esforço, não é o evangelho do dízimo, não é o evangelho da troca, não é o evangelho do interesse, é o evangelho do reino. Não é o evangelho das paredes, não é o evangelho dos instrumentos. Por isso, está sendo abalado tudo que possa ser abalado, para que o inabalável seja achado. Por isso, tudo que é visível está sendo abalado, para que o invisível apareça. Porque nós não podemos andar por vista. Isso é ser igreja. Cara, e Deus está nos chamando para esse lugar, onde nós tomamos posse dessa profecia, nós tomamos posse dessa promessa. Existe um evangelho do reino que vai ser pregado em todas as nações, e a partir do discernimento que eu tenho, eu começo a fazer parte desse evangelho do reino. O verdadeiro evangelho será restaurado. Não pode ser colocado outro fundamento. Não há outro fundamento. Ei, o fundamento não é o dízimo. Nenhuma edificação pode ser construída em cima do dízimo. Não revoga o princípio. Não estou dizendo para você deixar de ser dizimista, mas não estruture a sua vida em cima do teu dízimo, porque vai ser somente uma prestação paga. Vai desmoronar a casa, o edifício cai uma hora. Não edifique a tua casa em cima de outros fundamentos do teu esforço. Quer ver um fundamento que a gente utiliza? O esforço. Nós precisamos nos esforçar e ter bom ânimo, mas isso é a partir de Cristo. Porque nós não conquistamos pelos nossos braços, nós conquistamos porque estamos construindo sobre Cristo. Não é sobre mim, é sobre Cristo. Não é por mérito, é por graça. E a graça é o amor de Cristo encarnado, é o próprio Cristo. Então, nesse tempo, eu percebo, e se a gente for sentar para conversar, a gente percebe que por mais que nós nos esforçamos, nós vemos que a casa está caindo. Por mais que nós fazemos muitas coisas, a gente percebe que está se afunilando. Então, a remoção os fundamentos errados e o estabelecimento do fundamento correto vai nos fazer provar do propósito eterno de Deus,
vai nos fazer coparticipantes da natureza divina, e a partir daí, cara, ninguém segura. E sabe o que eu tenho entendido? Os piores dias do mundo são os melhores dias da igreja. Ei, o mundo vai estar com presunção, o mundo vai ser amante de si mesmo, o mundo vai ser desobediente, mas a igreja provará do derramamento sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, os filhos e filhas profetizarão. Ei, a casa está caindo para o mundo, mas nós estamos profetizando, nós estamos sonhando, nós estamos tendo visões. Ei, o joio e o trigo crescem juntos, a maldade chega à sua plenitude, mas a bondade também chega na sua plenitude. Eu quero te levar para um lugar onde a tua paixão por Jesus, ela está crescendo, está se tornando tão fervorosa, onde você vai perceber o que é bom e vai parar de se conectar ao que está mal. Você vai parar de lutar pelo pecado, contra o pecado, e vai passar a amar Jesus. E é algo que eu sempre falo: ame a Jesus e o pecado perde a força. Não é sobre lutar contra o pecado, mas sobre amar Jesus. Ama Jesus, vá para Jesus. Uau! Você está sentindo a presença do Senhor aí onde você está? Porque eu estou sentindo a presença dele. O Senhor está nos levando para um lugar de entendimento. A igreja é fruto do Evangelho. A igreja, ela precisa ter saúde espiritual. E nós vemos a igreja de Atos, as características da igreja de Atos. A gente vai perceber que a igreja de Atos, ela tem saúde espiritual. E nós precisamos ter saúde espiritual. Claro, quando lemos, temos a igreja de Atos como baliza, mas eu creio que a igreja de Apocalipse vai ser uma igreja também. Imagina essa igreja gloriosa. Você precisa desejar ser essa igreja gloriosa. Ei, Senhor, nos lava pela Tua palavra. Nós precisamos deixar que a palavra nos lave. Nós precisamos ser a igreja gloriosa. Nós precisamos entrar em um lugar de obediência à palavra. A nossa obediência é a igreja. Gera a igreja. Você está entendendo isso? Então pare de botar esperança em presidente da república. Para de botar esperança no governador. Mateus capítulo 24. Portanto, não deixe que ninguém vos seduza, porque muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, e vão enganar a muitos. Ser o Cristo não tem a ver com ser Jesus, me entenda. Ser o Cristo tem a ver com a missão que ele veio fazer. Jesus é a identidade, o Cristo é a missão. E muitos vão entrar no lugar da missão que é só dele. Muitos vão tentar ser aquilo que somente ele pode ser. Muitos vão tentar salvar, muitos vão tentar ordenar. Isso vai confundir até os escolhidos. Por isso o retorno a Jesus é extremamente importante. Você não pode ser seduzido. Você não pode deixar ser levado por uma notícia enganosa. Você não pode ter a tua esperança no homem. Ei, Ele é soberano. O Senhor é soberano. Pastor, nós não devemos nos envolver em política? Precisa. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que não espere dos homens aquilo que somente Cristo pode fazer.
Não espere a ordem de quem não tem ordem. Não espere a vida daquele que não tem vida. Não espere a verdade daquele que não tem a verdade. Ei, Tomé, Jesus, qual é o caminho? Tu está falando de moradas, tu está falando que vai, mas qual é o caminho? Ele disse, eu sou o caminho. Caminho tem a ver com o processo, tem a ver com a estrada. Ninguém mora no caminho, ninguém reside no caminho. Caminho é a estrada que nos leva a um destino. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem me nega, nega também o Pai. Porque Ele é o processo. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não adianta abrir a boca e dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que precisamos falar é, Cristo é a verdade. Cristo é o balizador, Cristo é o princípio, Cristo é aquele que nos enquadra. Porque para muitos a verdade é relativa hoje. É a tua verdade e a minha verdade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma verdade, que é Cristo. Que não é relativo, Ele é a verdade absoluta. Cristo é a verdade absoluta. Cristo é o padrão. Cristo é o processo. Cristo é aquele que pelo qual nós estamos agora erguendo e essa casa não cai. A tempestade vem, o vento vem. Ele é a rocha onde nós construímos a nossa casa, onde o nosso edifício é erguido. O Senhor está chamando homens, o Senhor está chamando mulheres para serem aqueles que vão ser os primeiros a entender. E a partir dos poucos que entendem, os muitos serão alcançados. Sabe, irmãos, o que está acontecendo não tem a ver com começar por muitos. Porque quando tentamos agradar a todos, nós nos perdemos. O que tem a ver nesses dias, tem a ver com o pouco que entende. Vai levedar toda a massa. Vai atingir toda a massa. Então tem a ver com aqueles que entendem. Por isso é melhor estar na mesa com 2 que entendem do que com 10 que não entendem. É melhor estar na mesa com poucos que querem o pão do que com muitos que desprezam o pão. Porque o pão pode ser desprezado em uma mesa onde não há fome. O que eu estou falando é que Deus começa com poucos para atingir a muitos. O que eu estou falando é que em meio a coronavírus, em meio à pandemia, Deus quer levantar algumas pessoas para um processo gradual, um processo de crescimento, onde uma vez tu entendeu, muitos agora vão ser alcançados pela verdade que tu entendeu. Isso tem a ver com precursores, isso tem a ver com alguém que vai à frente, isso tem a ver com alguém que está entendendo, isso tem a ver com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Era um e se tornou muitos. Ele entendeu e saiu. Noé entendeu e construiu. Ei, talvez muitos não vão querer construir com você. Muitos não vão querer sair com você. Mas, cara, se Deus está te dando uma palavra, se a verdade está sendo revelada a você, você precisa entrar na verdade que você está recebendo, custe o que custar. Não tente trazer para o
teu meio aqueles que não querem entender. Mas construa, saia, e no futuro, o tempo dirá se é verdade que recebemos, é verdade ou é mentira. Saia sozinho, construa sozinho, porque uma hora o dilúvio chega, e muitos vão dizer: eu podia ter ajudado a construir, eu podia ter ajudado, eu podia ter saído com ele. Poxa, parecia um louco, nunca dei crédito àquele menino, nunca dei crédito àquela menina, mas agora eu vejo que eu podia ter ajudado. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está chamando João Batista. E olha o que Lucas capítulo 1, verso 17, se você puder, abra a tua palavra. Lucas, capítulo 1, verso 17. Restaurar os corações dos pais. Vem restaurar os corações dos pais com os. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Cara, quem era João Batista? João Batista era um precursor. João Batista era alguém que queria agora ir adiante. E era alguém que caminharia dentro do estilo do profeta Elias. Isso nos incentiva a estudar o profeta Elias. Alguém que iria fluir nas características. Alguém que iria à frente, adiante. E a realidade tem a ver com uma escolha de Deus, mas também tem a ver com uma decisão do coração do homem. Por quê? Porque quando os levitas, eles estão lá naquele templo do bezerro, que Moisés desce e fala: cara, vocês não podiam ter construído o bezerro, moe o bezerro, dá para beber. Quem é do Senhor aqui? Os levitas levantam a mão. Eles já tinham sido escolhidos pelo Senhor para conduzir o tabernáculo, mas quando Moisés diz quem é do Senhor, eles levantam a mão. Tem a ver com um propósito eterno, mas com o enquadramento da tua vida nesse propósito. Deus apontou o dedo e você precisa agarrar o dedo de Deus. Deus te escolheu e você precisa dizer sim. Você é alguém que está caminhando agora, não na empolgação, não no emocionalismo, não querendo trazer algo novo para iludir o povo, mas trazendo uma verdade repetida que liberta. É melhor uma verdade repetida do que uma mentira após a outra. Ou melhor, não vou nem falar mentira, mas a busca por uma novidade sem verdade. Precisa renovar? Precisa repetir uma verdade. E Mateus capítulo 16, se você for abrir aí, eu não quero prolongar muito, mas eu quero finalizar essa palavra. Mateus, capítulo 16.
nós precisamos entrar em um lugar de restauração, porque a volta de Jesus tem a ver com a restauração da igreja. A igreja precisa ser gloriosa. Mas qual é o problema? O problema é a mensagem que carregamos, porque a igreja é fruto do evangelho, ela é fruto da mensagem. Então nós precisamos de homens que se levantam para entrar na verdade da mensagem, para que algo possa mudar. Você está entendendo? Algo precisa mudar, então precisa de homens que irão adiante. Então nos últimos dias ele vai manifestar. Isso é uma promessa também para os últimos dias. Características de Elias, características de João Batista. Homens e mulheres que vão adiante com uma verdade. Em Mateus capítulo 16, verso 13. Pastor, mas o que precisa ser restaurado? O evangelho. O que é o evangelho? Vamos começar a ler. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. O que Jesus está fazendo? Está consultando seus discípulos. E ele diz: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias e alguns até um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a ti por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céu. Duas coisas acontecem aqui: o que dizem e o que vocês pensam. O que dizem os que estão distantes e o que vocês pensam, aqueles que estão próximos. Duas perguntas o Senhor diz. O que dizem? 2020, o que o mundo diz que Jesus é? Jesus, o mundo está dizendo que você rouba a oferta. Jesus, o mundo está dizendo que tu é um escândalo. Por quê? Porque você entrou por caminhos. Talvez na tua cabeça possa borbulhar aí o que o mundo pensa da igreja. O que o mundo pensa de Cristo hoje? O mundo pensa que tu é fraco, porque dentro dessa pandemia nada tu fez. E vocês, o que pensam? Tá, eles dizem que eu posso ser Jeremias ou algum profeta, Elias, mas e vocês que estão próximos? Porque há uma necessidade de entendimento daqueles que estão próximos. Porque o que vai acontecer é a partir de quem está próximo. Não tem a ver com a multidão, tem a ver com os próximos, com os poucos que entendem. E vocês, o que dizem? Aí Pedro libera uma palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor vai dizer: cara, Pedro, não foi carne e sangue, nem te contou isso. Isso não é uma pregação que você ouviu na igreja, isso não é um vídeo que tu viu no YouTube, isso não é algo que você ouviu e está falando igual um louco. Cara, isso foi revelação. Agora a pergunta é: você está construindo em cima de algo que tu ouviu de alguém, de um vídeo que você está acompanhando, ou você está construindo em cima de uma revelação? O que o Senhor está fazendo nesses dias, Ele está chamando pessoas que vão adiante e que têm uma revelação. Revelação de quê? Do fundamento. E qual é o fundamento? Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo disse: não pode ser colocado outro fundamento senão Jesus Cristo.
Você consegue entender? Vocês que estão aqui hoje, vocês que ministraram nesse altar, vocês podem glorificar ao Senhor, vocês conseguem entender? É Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é o nosso trabalho nesses dias? Revelar o Cristo. Mas só podemos revelar se recebermos a revelação. Portanto, o Senhor está nos chamando a entrar em um lugar onde nós vamos, por intermédio da revelação, ter uma experiência. E a partir da experiência, nós vamos desencadear uma verdade. Nós vamos retornar. E a casa vai ser construída da forma correta. Nosso trabalho é mostrar o verdadeiro. Ei, pastor, precisa apontar o falso? Não. A gente só precisa manifestar o verdadeiro, porque o verdadeiro denuncia o que é falso. A falsa igreja vai ser denunciada pela igreja que se levanta com a verdade do Evangelho. A igreja verdadeira vai se levantar para receber Jesus na segunda vinda. A igreja gloriosa é real e ela vai surgir e ela vai receber Jesus na segunda vinda. Você pode crer nisso? Qual é o fundamento que a gente tem que resgatar, pastor? A gente tem que resgatar o fundamento que é Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo, identidade de Jesus. O que o anticristo vai fazer? Ele vai negar o Filho. O espírito do anticristo nega o Filho e se coloca no lugar. Nós precisamos resgatar a identidade de Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo. Muitos vão dizer, é só Jesus, ele é mais um profeta. Muitos vão dizer, ele é mais um que apareceu como Buda, como Maomé. Ele é mais um como Kardec. E você vai dizer, não, ele não é mais um. Ele é o Cristo. O Filho do Deus, não é do Deus. Ele é Filho do Deus vivo. Jesus. Qual é o fundamento, Felipe? Qual é o fundamento, Isaías? O fundamento é Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo, identidade de Jesus. Cristo, missão e obra. Carregar o fundamento e construir sobre o fundamento é entender a identidade, sua missão e obra. O que ele veio fazer a partir de quem ele é. Quem é Jesus? E o que ele veio fazer? Será que nossas mensagens a partir de hoje, elas vão ser carregadas de quem é Jesus e o que ele veio fazer? Pregamos 5 passos para ter um casamento lindo no domingo à noite. E devíamos explicar quem é Jesus e o que ele veio fazer. E o casamento seria transformado. Você consegue compreender que nós fugimos do centro da mensagem? Nós pregamos muitas coisas. Devemos voltar a ter a revelação disso. E carregar essa revelação. Então iremos entrar em um lugar onde veremos ressurgir uma igreja saudável. Nossas canções falando dele e da sua missão. Nossas pregações falando dele e da missão dele. Nossa família reunida na mesa falando dele e da sua missão. Nossos encontros falando dele e da sua missão. Ei, como eu faço para ter um namoro em santidade? Construir o namoro em cima do fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é quem é ele, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a obra dele precisa ser clara. O que nós precisamos fazer? Precisamos trazer de volta esse evangelho. Eu quero encerrar dizendo que o véu precisa ser tirado dos nossos olhos.
Eu oro para que o véu caia nesse tempo. Eu oro para que a gente comece a ter uma visão que nunca temos. Nunca tivemos. Eu oro para que a gente venha receber a missão. A nossa. Receber a nossa identidade, porque Pedro recebe a identidade e a missão dele. Pedro recebe o nome, tu é Pedro. Pedra. Sobre essa pedra, Cristo, vou estabelecer a igreja. E toma a chave. Tua missão é tu tem a chave. O Senhor está nos levando para esse lugar. Tudo que Ele é, tudo que Ele faz, vai ser determinante para a igreja ser quem ela é e ela passar a fazer aquilo que é correto. Eu quero terminar essa palavra dizendo que tudo é sobre Jesus. Tudo. Pastor, isso não é tão simples. Nós precisamos de simplicidade. Pastor, mas ficar repetindo isso vai ter efeito? Sim. É tudo sobre Ele. Jesus. Eu preciso saber para eu conhecer o fundamento. Leia os evangelhos, leia a vida de Jesus. Vai ler as cartas, vai ler as epístolas, vai ver Apocalipse, a revelação de Jesus. Apocalipse não é um livro que a gente precisa ficar assustado, a gente precisa ficar assustado para ler Apocalipse. Porque é a revelação linda de quem é Jesus. E Ele vai vir. Ele está vivo. Você pode crer. Você pode entrar nesse lugar. Jesus é a tua causa. Jesus é o teu centro. Jesus é o teu assunto. Jesus é a tua pregação. Jesus é a tua estrutura. E a igreja é fruto disso. Fruto de Jesus. Que Ele está ligado na videira verdadeira e se produz fruto. Ele limpa para que dê mais. Quem é a videira? Ele diz: eu sou a videira. Eu sou a videira. Pastor, não sei como é que vai ser meu trabalho. Entenda bem, você vive da obra de Deus. Não é só o pastor que vive da obra. Você também vive da obra. Porque se você for mandado embora amanhã, você não vai ter trabalho. Entendeu? Não cai um cabelo se não for um pelo. Uma folha da árvore. Você está entendendo isso? Sim ou não? Então não se preocupa. Entenda quem é Jesus. A sua obra. E viva de forma plena o Evangelho de Cristo. Ei, o que vai ser amanhã não importa. O que importa é eu entrar em Jesus, trazer de volta esse Evangelho, ser igreja, viver igreja. Coloca de pé aí onde você está. Nós vamos orar. Oh, aleluia. E para você que está assistindo, para você que está aí e não é cristão, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não existe nada que possa dar certo se não for a partir disso. Existe uma nova vida para você. Você consegue compreender isso? Levanta a sua mão onde você está aí, na tua cama, no teu sofá, e confesse Jesus com os teus lábios. Diga sim para Jesus. Vá aí nos comentários, deixe o seu telefone, e nós queremos discipular e te ensinar a ser um discípulo de Jesus, a ser igreja. E tua vida vai mudar. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e para destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Quando Cristo liberta, verdadeiramente somos livres. Quando a verdade entra na nossa vida, verdadeiramente somos libertos. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que sara. As nossas feridas são saradas, porque há uma unção de cura que Ele liberou. Ele disse: no meu nome vocês vão curar enfermos.
Então o câncer que te assola, o tumor que te assola, as doenças respiratórias, o coronavírus que seja, Ele tem poder para curar. Ele é o verdadeiro respirador. Ele soprou no nariz do homem. Ele deu um fôlego de vida para o homem. Ele quem fecha o ar e é Ele quem abre o ar. Ele é o verdadeiro respirador. Ele sopra. Ei, esse corona quer tirar o ar. Pneuma. Teu carro tem um pneu. Isso vem de pneuma. Ele é algo cheio de ar que permite o carro se mover. Nós somos cheios de pneuma. Somos cheios de ar. Isso tem a ver com o espírito. O corona quer tirar o ar. Mas Deus está reorganizando, reordenando. Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. O Senhor, Ele tem a sua palavra e basta uma palavra dEle. Você precisa crer. Você não pode mais ficar num lugar de desconfiança. Você precisa retornar ao Evangelho puro e simples. O Evangelho que Pedro e João parou na porta, chamado Porta Formosa. O coxo está lá. O coxo está lá pedindo moeda. O coxo se conformou com a moeda. O coxo se conformou com coisas pequenas e momentâneas. Mas Pedro e João, possuídos por esse Evangelho, eles liberam a palavra: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu te dou o Evangelho. Eu não te dou moeda, mas eu te dou o Evangelho. Levanta e anda. Ei, Senhor, nós estamos aqui certos que nós estamos no melhor lugar, que é na tua casa. Não por estarmos aqui no espaço físico, mas por estarmos no ambiente. E Davi disse: olha, mais vale um dia nos teus atos. Eu peço que eu possa morar um dia na tua casa. Cara, como é bom. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar com os meus irmãos reunidos. Como é bom, ainda que distante, estarmos conectados no Espírito, unidos por uma só verdade. Aleluia! Atinge os nossos corações com uma revelação do Evangelho puro, com a revelação de quem Tu é e a Sua obra. Purifica as nossas mensagens, purifica os nossos louvores, purifica a nossa causa, purifica os nossos assuntos, purifica as nossas movimentações. Que Tu seja o centro, que Tu volte a ser o centro, e que a partir desse lugar a igreja possa ir se erguendo, e que ela possa se apresentar gloriosa na Tua volta. Oh, nós desejamos a Tua volta. Não existe noiva que se alegra por adiar o casamento. Não existe noiva que quer fazer muitas... deixa eu fazer aqui algumas coisinhas, depois eu caso. Não, a noiva, ela fica ansiosa. Se pudesse, casava amanhã. Esse é o nosso papel. Se pudesse, nós queríamos o Senhor a Teu retorno hoje. Nós precisamos te amar ao ponto de desejar a Tua volta na nossa geração, nos nossos dias. Traz essa devoção fervorosa novamente, esse arder e esse aquecer aos corações novamente. E que possamos estar firmes, inabaláveis, irrepreensíveis, inculpáveis, carregando essa verdade,
E aqueles que levantaram as mãos onde eles estão, que eles possam ter suas vidas transformadas para sempre, que eles possam ser afetados pela realidade da adoção, da paternidade, e que eles venham conhecer a vida que o Senhor propõe, que eles possam esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para Ti, que é o alvo. Eu oro, Senhor, e já te agradeço por tudo, te agradeço por essa noite. A palavra diz que nós temos que dar graças em tudo. Muito obrigado por esse tempo, porque nesse tempo estamos aprendendo. Muito obrigado por esse tempo, porque nesse tempo nós estamos valorizando as coisas simples, o aperto de mão e o abraço. Nós estamos retornando à simplicidade nesse tempo. Muito obrigado. Eu oro e te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos fazer parte, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado. Nós queremos entrar nesse lugar de restauração. Muito obrigado. Nós queremos ser a igreja gloriosa e fervorosa. Muito obrigado. Nós queremos, Senhor, restaurar o Evangelho, recuperar. Muito obrigado, Senhor. E queremos ser os precursores, aqueles que entenderam e entram na verdade que entenderam. E é a partir de nós que muitos sejam afetados por essa realidade. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus.